Vindo a mais um Resenha dos Crias. Hoje o papo é bom, papo com muita informação. Vamos falar de diversos esportes, vamos falar do futebol, é claro, que é a paixão nacional. Vamos falar de base, muito conteúdo, informação. Mas antes, Tonico, boa noite. Boa noite. Mais um prazer estar aqui juntos. Acabou as férias. Agora tem um aí viajando aí, tá curtindo um pouquinho a Ásia, né? Agradecer nosso patrocinador aí, Conecta Foot. Siga a gente, muito like. E hoje vamos falar de esportes olímpicos, futebol. Eu sei que o entrevistado dança até um break. Ô, louco, opa, tem essa ainda? Tem, dança um break. Olha, vou te contar que aqui tem um cara que ele faz um stalk assim nos convidados, é muito interessante. Mas, Mário Maeda, diretor do Centro Olímpico, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui contigo e falar um pouco, né, do esporte no geral. Prazer é todo meu. Eu que fico muito orgulhoso de falar de uma causa que eu acredito, né? Uma causa que realmente a gente vê que salva vidas, transforma. E a gente está vivenciando isso, né? Então, lá no Centro Olímpico, com mais de 1.700 jovens. E vir num programa aí que tem o peso de vocês aí para passar a informação é muito importante. Obrigado pelo espaço. Maravilha. E aí, Maeda, a gente sempre começa assim o nosso bate-papo, você contando um pouquinho da história, como que você entra no esporte, como que você adentra, até chegar ali um pouquinho no Centro Olímpico, mas para depois a gente começar a trocar mais bola, tá? Ixi, a história é longa, hein? A história, não sei nem por onde começar direito, né? Mas eu sempre gosto de começar pela família, né? Então, um pai japonês, né? Filho japonês, meus avós vieram do Japão, e com 3 anos aqui no Brasil meu pai nasceu. Aí depois ele conhece uma paraense, essa mistura que o Brasil tem, né? E aí eu vim de uma cultura assim, né? De uma brasileira com um pai que me estimulou muito o esporte. Foi o judô que eu comecei com 8 anos, né? Com 10 anos já estava competindo, parei de competir com 32 anos. Passei por alguns clubes aqui em São Paulo. Então tive essa vivência no esporte de alto rendimento. E depois vou para o jiu-jitsu, né? Então eu tive essa veia esportiva, mas antigamente era uma coisa que é importante até falar às vezes para as famílias. O pai ele dava o esporte, mas ele tirava a contramão, porque ele não acreditava que o esporte poderia ser uma profissão. Você vai viver disso, né? Então o que eu ouvi era: adoro o esporte, mas vai estudar que isso aí não é profissão. Você tem que trabalhar, você tem que não sei o quê. E eu entendo isso, porque a família quer cada vez mais seus filhos cresçam. Mas hoje, né, o mundo está evoluindo cada vez mais, a gente enxerga que o esporte pode ser uma carreira. Ou melhor, ele pode formar pessoas que vão dar mais embasamento ainda a inúmeras carreiras que esse ecossistema do esporte vivencia hoje. Então, por exemplo, na hora que eu falo do esporte, você pode trabalhar na área da saúde no esporte, você pode trabalhar na área de tecnologia no esporte, você pode trabalhar na área de exatas no esporte. Então, é um leque tão grande e, mais ainda, viver bem, viver com qualidade de vida e fazer o que gosta. Então, eu acabei tendo esse lado, né? Sendo estimulado, mas tirando, e acabei estudando. Pai falava que tinha que estudar, então eu era aquele que ainda era cobrado caderno de caligrafia, tabuada, ditado, cópia. E isso ficar de recuperação, né? Isso fez com que eu estudasse muito, estudei escola pública, mas logo fui depois conseguir uma faculdade através do esporte. Então eu vou fazer meu agradecimento, que nós temos que agradecer aqueles que ajudam. O Clube Pinheiros, quando eu fiz judô, realmente me deu uma bolsa de estudo para que eu fizesse cursinho, e aí eu consegui uma boa faculdade. E aí eu comecei a trilhar, mas o pai cobrando, ele falava: não, mas você tem que trabalhar. Aí eu entro num banco, né? Antes disso eu só brincava de trabalhar. Meu pai colocou um quiosque na praia. Eu já fui empreendedor dos meus 15 a 19. Né? Não sabia que era empreendedor, depois fui dar aula de empreendedorismo. Mas fui empreendedor dos 15 a 19, em temporadas. Entro num banco, 10 anos como bancário. Depois eu tenho um chamado, né, de querer abrir minha empresa. E aí comecei a representação comercial, aquelas coisas. Vendi um monte de coisa. A última empresa que eu passei foi parafuso. E aí comecei a lecionar. Então, 14 anos como professor universitário, mais de 43 disciplinas, mas a base era gestão e estatística. Sempre trabalhei com essa parte de gestão, entender através dos números, né, o que está acontecendo à sua volta. E
E aí, eu estava muito bem dando aula, só que eu dava uma palestra, isso era legal. Eu dava uma palestra de como você achar o seu talento. E aí, nessa palestra, resumindo, são 3 coisas, né? Primeiro é o autoconhecimento. Você tem que saber quem é você. Você fala pra você que você quer. Igual ser jogador de futebol. Eu quero ser jogador de futebol. Legal, você tá falando, é isso que você quer? Agora você tem que saber o quê? Ouvir. Porque é fácil de fazer. A pessoa vai te falar, você não joga nada. O cara é craque. Então, se você começa a se conhecer quem é você, ouvir os outros, vai vivenciar, vai viver isso. E eu ficava ensinando isso para os meus alunos. Chegou em 2013, em 2011, me veio um chamado que eu tinha que me envolver na política, mas depois eu fui entender que não era a política, é que eu tinha que servir. Então hoje, por exemplo, eu consigo me enxergar que uma das qualidades que eu tenho é ser um servidor, é saber servir as pessoas. E aí tem uma frase do padre Manuel Bernardes que ele fala: 3 tipos de pessoas são infelizes no reino de Deus. Aquele que não sabe e não pergunta, aquele que sabe e não ensina, e aquele que ensina e não pratica. Então eu estava ensinando e estava praticando. E aí me veio isso e eu falei, tá bom, vou vivenciar essa política, sair candidato. Aí comecei a exercer cargos na prefeitura, subprefeituras e tal, e me achei. Eu vi que, por exemplo, eu estou lá para atender a população no que ela queria, no que ela precisasse. E nessas mudanças que teve, me veio a oportunidade de voltar para o esporte. Na Secretaria de Esporte, que já estou lá há 5 anos, e depois de 1 ano na Secretaria, me veio a oportunidade de exercer o cargo de diretor do Centro Olímpico, onde medalhistas olímpicos sentaram naquela cadeira, como a Paula do basquete, né, o Henrique Guimarães, o Rogério Sampaio, que foi medalha de ouro no judô, Ana Moser e outros que tiveram esse privilégio. Eu não ganhei medalha nenhuma, disputei algumas competições, mas eu vejo que o esporte me deu uma coisa, mesmo não ganhando, que foi fundamental. Eu aprendi a não desistir. Eu aprendi que eu posso cair, eu posso não ser o melhor, mas eu vou me esforçar ao máximo, porque um dia a sua hora chega. E eu acho que eu estou nesse momento que eu estou fazendo o que eu gosto e fazendo fácil o que eu gosto, porque acho que tenho habilidade para isso e estou num meio que é fértil demais de ver crianças e jovens e famílias felizes. Então, espero que as pessoas cada vez mais acreditem que o esporte realmente pode ser uma profissão. E nós vimos aqui os vídeos, cara, acompanha o Centro Olímpico, tá? Coisa mais linda, acho que é um excelente trabalho aí que o Maeda vem fazendo. Acompanha porque vocês vão ver aqui que não é só futebol, mas inúmeras modalidades. Quantas modalidades vocês estão lá, Maeda? Lá no Centro Olímpico são 15, e aí temos também a rede olímpica, que se expande para outras regiões. Aí temos mais 8 polos olímpicos à disposição aí da população, e o mais importante, tudo gratuito, não paga nada, né? O atleta lá ganha uniforme, lanche e todas as competições pagas. Então quem quer ser atleta, né, e não tem condições às vezes, né, de custear isso, lá pode ser um caminho. E como você se inscreve para fazer as atividades? A inscrição pela internet, hoje o mundo está totalmente digital, né? Lá hoje, o canal de entrada nosso, né, no ingresso, é através de peneiras. Então, todo ano nós fazemos a grande super peneira, né, quando eu entrei, eu criei esse nome de super peneira, e está sendo um sucesso, que é todas as modalidades fazendo ao mesmo tempo. Lógico que tem modalidades, por exemplo, o futebol e o voleibol são que puxam tudo isso. Só para vocês verem, futebol, ano passado, quase 4.000 inscritos. Né? E aí um dia até me perguntaram assim, mas futebol tem em todo lugar, mas dando a chance para todo mundo de graça, eu não sei se em todo lugar. Exato. Todos vão fazer, porque todos fazem o mesmo processo. Né? Tem chance de ir lá, e eu sei que é difícil, né, às vezes, para a família entender, às vezes, um não, né? Porque às vezes ela fala, nossa, mas como? Foi tão rápido, nossa, foi 10 minutos, como é que ele avalia? Mas quem é do meio sabe como avaliar, sabe já rápido se realmente... Pode olhar, né? Tem todo um potencial para isso ou não.
né? E eu falo, é importante, principalmente, fazer as peneiras, e não fazer a peneira só numa modalidade, às vezes buscar outras modalidades também, porque o não, às vezes, faz você entender o que está te faltando. Eu tenho até um caso que eu gosto de comentar. A minha esposa, ela pegou e queria colocar o sobrinho dela no futebol de qualquer jeito, que é o sonho de todo mundo, né? Aí eu falei, não, tudo bem, ele vai fazer a peneira. Não, mas dá uma ajuda. Eu falei, não, ele vai fazer a peneira como todo mundo, né? Aí, pegou e foi reprovado. Nossa, quase não entrou em casa. Quase não entrou em casa. Nossa, foi difícil ela entender. Mas aí eu fiz que ela entendesse. Porque eu falei, ó, porque ele foi reprovado? Ficar até 4 horas da manhã no videogame, não vai passar. Com 3 mil ali, que estão sonhando em viver disso, levar comida para casa através do esporte. Então, ficar tomando um monte de refrigerante lá, não dormindo bem, não fazendo alguma coisa a mais. Né? Porque, por exemplo, para quem quer ser atleta, não é o dia a dia. É uma renúncia, né? É uma renúncia. É algo a mais. Então, eu acho que não parar no primeiro não também, né, mãe? Eu acho que parar a gente parar, entrando um pouco no futebol, é isso, né? Quantos jogadores que realmente viraram profissional, que conseguiram uma carreira, Copa do Mundo, e foram, inúmeros tiveram inúmeros nãos e não desistiram, persistiram, aí evoluíram, se controlaram talvez no sono, numa alimentação, porque é isso, né? Para ser profissional, seja no futebol ou qualquer outro esporte, você vai ter que isso é uma das abrir coisas que mão vai das aprender coisas. lá, disciplina. Disciplina é uma das coisas que aprende. E fora outra coisa que a gente ajuda muito, que são os 2 pilares principais que a gente trabalha dentro do Centro Olímpico, a disciplina e o respeito. Né? Que isso é a base da família. Porque na hora que ele começa a saber e enxergar onde ele está e o que ele precisa fazer de bons modos, através da polidez, é aquilo que eu sempre falo, né? Educação e respeito abre porta em todo lugar. Então esse início, principalmente quando a gente coloca crianças e jovens ali até os 12 anos, e hoje isso cresceu, porque antigamente a gente educava uma criança até os 12 anos. Não, hoje lá no Centro Olímpico eu estou educando até marmanjo, né? Que às vezes 18. Que às vezes joga um lixo no chão, que não poderia, que às vezes não cuida, né, do seu uniforme. Então, são esses detalhes que vai fazendo você cada vez mais como um bom ser humano. E aí, respondendo, Tony, então, que é importante, são as peneiras, né? Então, a gente vai ter já uma super peneira esse ano, né, no mês de outubro. E quem já é atleta, já está desenvolvido, está num outro clube e quer vir para o Centro Olímpico, a gente faz as avaliações técnicas. Então, essas 2 formas que nós temos de ingresso lá no Centro Olímpico. Entendi. E pegando um pouco do esporte em geral ali, eu acho que o Centro Olímpico, ele tá com outras modalidades também que são olímpicas, né? E a gente já entrevistou algumas pessoas aqui que jogam vôlei ou jogam rugby, tem inúmeras situações que já passaram, boxe, e eles falam do pouco incentivo que acaba tendo nessa modalidade, né? Como que você enxerga isso daí? Até para a procura de mais pessoas que queiram entrar no esporte, que queiram entender que a carreira pode ser seguida no esporte. Como que a gente consegue melhorar essa parte de incentivo, de patrocínio, principalmente nessas outras modalidades? Hoje eu falo que o esporte avançou muito da minha época, muito, muito, muito. Eu fui um atleta, por exemplo, que lutava por medalha, lutava com o sonho de um dia vestir a camisa da seleção brasileira. Nunca pensei em dinheiro, por exemplo. Mas é necessário cada vez mais atletas de alto rendimento terem, né, uma renda compatível com as suas habilidades para se manter dentro do esporte, principalmente que a carreira do atleta ela é curta, né? E é inesperada, porque às vezes uma lesão te tira, né? Então ainda precisa estruturar muito as modalidades olímpicas, muito, muito, muito. O Brasil ainda não conseguiu desenvolver a base. Já conseguimos desenvolver o alto rendimento. Então, no alto rendimento, esses atletas têm todo o amparo. E esses atletas do alto rendimento, que são aqueles que representam as Olimpíadas, né, os Pan-Americanos, os Campeonatos Mundiais aí fora, esses atletas já têm uma remuneração que hoje é compatível aí com até valores aí fora que são praticados aqui no Brasil. Agora, a base é o problema. Porque a base... E aí que volta aquela questão que nós falamos. Não dá para viver só do sonho.
tem muitos atletas que precisam ajudar em casa, né? Então, falta essa base. E falta ainda popularizar mais o esporte de base, né? Então, eu ainda bato na tecla. Ter mais competições, você fala? Não competições, a prática. Tá bom. Eu bato na tecla que uma cidade igual São Paulo ou outras cidades pelo Brasil que têm condições, o esporte tem que estar na escola. As escolas, elas têm que praticar a educação, o esporte e a cultura, as 3 coisas. Então, a partir do momento que a gente começar a estimular cada vez mais esportes dentro da escola, esse jovem, essa criança, ela vai se estimulando no esporte, e aí sim nós criamos centros de excelências espalhados por São Paulo, de modalidades, e aí é feita a peneira. Mas que eu estimule esses jovens, porque às vezes o que acontece, igual lá no Centro Olímpico, a gente está com uma expectativa de mais de 12 mil inscritos, mas às vezes você vai ver pegar um jovem que não teve esse estímulo na escola. Então ele vai tentar um alto rendimento sem ter tido a base. Não ter tido nada. Né? É porque eu lembro da minha época de escola, eu estudei escola pública, na aula de educação física você tinha handebol, você tinha basquete, você tinha vôlei, você tinha futebol, você tinha exercício físico. Hoje, o professor chega lá, joga uma bola. É isso que realmente está triste. Vocês se viram aí. No nosso processo. Eu ainda coloco esses 3 pilares: esporte, cultura e educação. Eu ainda faço sempre quando eu coloco meus posts lá, eu gosto de às vezes fazer, né, montar essa equação. Que na hora que você coloca o esporte, a cultura e a educação, eu começo a ter uma igualdade que chama a palavra esperança, dá esperança para alguém. Se a gente não fizer isso, realmente a gente vai ter todas as dificuldades que nós estamos encontrando na nossa sociedade hoje. Então é importante essas 3 pastas se juntarem e começar na escola. Então começa na escola e aí sim depois nós vamos criando centros de excelência e vamos trabalhando Eu isso. falo isso, eu sou sócio de um clube e tal, e na minha época de moleque, a gente jogava futebol, juntava 5, 6 times. Hoje você não monta 2 times. Claro. O molecado hoje é videogame. Eu acho que esse mundo tecnológico ele veio e também atrapalhou muito, né? Hoje você pega o próprio, fugiu o nome do que estava acontecendo lá da Casa TV transmitiu o futebol, o Fut 7 meio louco lá que tá acontecendo. Ah, o Kings League. Kings League. Você pegar, eles gostam disso, porque é meio gamification do negócio, perde um pouco da essência do futebol, do esporte em si, mas e sim da carta sorteada, da carta coringa, do pênalti do presidente, e talvez perde um pouco da essência do que é o esporte, realmente, do que precisa acontecer. Que 2 coisas têm que serem feitas, né? Que, eu, como sou um servidor público, eu sempre penso nisso, como política pública, né? Eu tenho que estimular o jovem e a criança, eu tenho que dar consciência para ele. E chegar uma hora que tem que ser obrigatório. Então, nas escolas, por exemplo, eu vejo que tem que ser obrigatório. Ah, mas eu não gosto de esporte. Não, tudo bem. Não estamos falando que eu quero que você faça esporte aqui para ser um atleta. Eu estou falando que você tem que fazer o esporte, porque o esporte ele vai trazer saúde para você. Da mesma forma que você não gosta de matemática, não gosta de geografia, você tem que fazer a prova, você tem que fazer isso vai te ajudar a questão da saúde, né, na sua qualidade de vida, né, no seu bem-estar durante aí toda a sua vida, né? Então a gente está vendo o contrário, né? Olha que louco, lá na Secretaria nós temos vários programas. E um dos programas que muito está sendo procurado é para idoso. Por quê? Porque antigamente o que acontecia? O pai e a mãe não tinham condição de fazer esporte. E agora ele está procurando. Agora pode. Agora sobrou tempo para ele fazer esporte. Porque antigamente ele ficava focado em educar seus filhos e tal. E agora ele está buscando. Quer fazer natação, quer fazer dança, quer fazer esporte. Então acho que esse olhar, cada vez mais a gente começar a colocar estímulo e consciência. E aí não tem jeito. Eu acredito que até 12 anos... criança, jovem, é obrigatório. Não dá pra gente... porque como era antigamente, né, nas nossas famílias, o pai e a mãe sempre soube o que é bom pro filho. Né? E falar de esporte já é de senso comum, não precisamos falar que fazendo o esporte, a atividade física, a recreação, o lazer, os benefícios que vai trazer, né, para essa criança e esse jovem. Legal. O que eu vejo muito, né? Às vezes os pais trabalham muito, chegam de final de semana, filho, pai, vamos no parque jogar uma bola. Pai, filho, pega o telefone aí, o papai tá cansado. Se não partir dos pais, a molecada não vai querer fazer esporte. Sim.
Somente aquelas crianças que não dependem do esporte para sustentar uma família, para eles tá bom ficar no celular. Então a gente vai ver muito craques de bola, você vai ver sempre na periferia, né? Onde a população é mais carente e ainda vai depender do esporte para ser alguém na vida, né? Eu acho que além disso aí, complementando, eu acho que também tem a família que incentiva, mas que também joga toda a carga do menino para ser o jogador de futebol, para ganhar milhões lá na frente, né? E às vezes bota uma pressão no menino de 10, 11, 12 anos, tem que acontecer, não tem plano B, esse é o plano A, e aí é onde que muitas vezes também atrapalha muito mais o filho. E lá no Centro Olímpico eu enxergo muito isso, né? Como a gente tem 17 modalidades lá, então a gente vê que o futebol é diferente de todos? É diferente de todos, porque foi como eu coloquei, a maioria nos esportes olímpicos, eu quero ser um atleta olímpico. Que vai, de todos que estão fazendo, assim como eu tive esse sonho, todos que estão fazendo é 0, alguma coisa que vai conseguir. Quem for lá, eu faço até esse convite a todos que estão aí, quem for no Centro Olímpico, nos corredores da quadra, nós colocamos lá o Corredor Olímpico de São Paulo, que é uma homenagem e reconhecimento a todos os atletas que ganharam medalha pelo Brasil. O Brasil tem 170 medalhas na sua história. Ganhou a primeira medalha em 1920, Uau. Até França agora. Teve uma comitiva da China que foi lá no Centro Olímpico, ela olhou assim e falou, nossa, que bonita, é daqui do Centro Olímpico? Eu falei, não, é Brasil. É Brasil, porque lá na China... Na China... Com certeza no bairro tem... Um centro... Sim. Então, é nisso. Acho que temos um potencial enorme, né, porque sempre... O que eu enxergo, principalmente nos atletas brasileiros, a criatividade, a saúde, né? Principalmente capacidade motriz, biomecânica. Então, é diferente. O brasileiro tem alguma coisa diferente, né? Em termos, mas precisa ser estimulado, né? Em vários esportes aí, para que a gente consiga cada vez mais aí garimpar esses talentos aí, né? E é tão gostoso, né, quando a gente vê atletas se destacando. E aí, voltando à questão do futebol, às vezes até fica um pouco chateado, né, porque às vezes eu vou assistir os jogos lá do pessoal do futebol, vejo os pais enlouquecidos na arquibancada, e xingando o juiz, e xingando não sei quem, como aquilo fosse o jogo da... E não é. Pais, estão me ouvindo hoje, pelo amor de Deus. Não é. Né? Isso a gente faz igual, os nossos atletas do futebol, a gente faz igual a todos. Lógico que o futebol é uma paixão nacional, não tenha dúvida. É um esporte diferenciado que quem chega lá em cima conquista coisa que as outras modalidades dificilmente conquistarão. Mas não é só dinheiro também, porque as outras também conquistam outras coisas que são importantes durante a vida. Mas o mais importante agora, os pais principalmente nessa base, é ver o quanto de valor eu estou acreditando nessa criança, nesse jovem. Eu estou fazendo, né, uma pessoa bem educada, eu estou fazendo uma pessoa prestativa, estou fazendo uma pessoa que trabalha em equipe, estou fazendo uma pessoa que, né, cumpre todas as suas tarefas que tem que cumprir, uma pessoa proativa. Então, gente boa, né, bondosa. Às vezes é uma das coisas que eu sei que o futebol às vezes traz aquela gana, né? Vamos quebrar. Não, vamos quebrar, vamos jogar. Que aí fica bonito o futebol. E aí, lógico, porque o que acontece? Se essa base ela não for muito bem criada, é o que está acontecendo com muitos jogadores aí fora. Exato. Na hora que chega nesse estágio, se perde. Nós estamos vendo aí vários jogadores presos. Se perde, vai se perder, porque a base não foi bem criada. Então, eu fico muito nesse olhar. Esquece um pouco, eu sei que a gente tem que aquele negócio, tem que treinar, criar habilidades, desenvolver habilidades. Não, eu tenho que formar uma pessoa forte, uma menina, um menino, né, forte, de personalidade forte, de caráter forte, né, com valores ali. Formei isso daí, se é para ele ser, ele vai durante desempenhar da vida, ele vai conquistar isso daí. Se não conquistar, que a maioria não vai conquistar, ele vai ter espaço em algum lugar, porque ele criou a base forte dele.
Então, é muito importante a gente ver isso. E aí eu peço muito para os pais, que às vezes antes de ficar lá xingando, opa, perdeu não sei o que, o filho, abraça, traz, vamos corrigir, vamos melhorar, o que você precisa? Então, essa questão sempre positiva, de melhoramento contínuo, isso eu acho que é o mais importante na base do futebol hoje. Eu vou fazer uma pergunta, né? Você falou que lá, a pessoa lá faz uma peneira, tal. A pessoa passou na peneira. Ele tá treinando. Vocês também acompanham a escola dele? Está indo bem nas aulas? Se tiver nota baixa, é eliminado? Sim. Tem um acompanhamento paralelo? Tem. A gente tem, os técnicos todos vão acompanhando esse processo. Fora isso, eles têm todas as fichas que eles têm que trazer em termos de escola. E o Centro Olímpico também, ele proporciona Bolsa Atleta Ripelé. Então, que foi diferente da minha época, né? Na minha época não tinha bolsa, não tinha nada. Às vezes tinha uma ajuda de custo. Mas hoje, uma criança com 8 anos, ela já pode levar uma renda para casa de R$750. Uau. Como funciona isso? Todo ano está sendo aberto um edital, onde as federações, elas indicam qual a competição válida. Então, vamos supor, Campeonato Paulista, tal, o que aconteceu ali. Bom. Aí, nas modalidades individuais, pódio. Quem ficou no pódio? Nas coletivas, os 2 melhores times. Todos esses que estão, eles podem se inscrever para a Bolsa Atleta, de 8 anos até 25 anos. E aí começa com 750 e vai até 2.250. Então, por exemplo, hoje um atleta, ele consegue somar bolsas, patrocínio, e ele vai conseguindo aí cada vez se preparar mais, né? Porque quando o atleta ele vai para o alto rendimento, ele precisa também de toda uma preparação multifacetada, né? Que sai caro. Então ele precisa da área de saúde, né? Com a nutrição, fisioterapia. Montar um staff dele, né? Precisa tudo. Então, isso sai caro, né? Então, por isso que quanto mais a gente tiver subsídios para trabalhar essa questão econômica do atleta, é importante, né? Então, o Bolsa Atleta eu vejo aí que veio para dar essa questão aí, né, moral realmente para o esporte. E engraçado que a gente vê, e às vezes até fico meio assim emocionado, porque muitos atletas não estão nem pensando em melhoria, né? Eles estão pensando em ajudar em casa. Exato. Em ajudar em casa. Então, a gente está formando pessoas aí que volta lá do início, que é cuidar da família, né? Como que as categorias, de que ano até que ano participam e estão desenvolvendo em todo, estou falando aí já em todas as modalidades. Lá a gente tem várias idades, tá? E é importante falar isso porque às vezes o que falta no nosso país é falta de informação, né? Porque tem muitos projetos, e principalmente públicos, mas a gente não fica sabendo. A ginástica, por exemplo, é só 6 anos, 5, 6 anos. Ah, mas eu quero começar com 8 anos. Não dá, porque é de 6 anos, já tem 2 anos, eu não consigo abrir turma nova. Então, há uma formação. Então, a gente começa com 6 anos. Natação, 8 anos, tal. Algumas modalidades eu consigo mais tardio, né? Mas algumas são mais cedo. Então, a gente sempre lança lá, quando abre as fichas de inscrições, todas as idades, todo o regulamento, né, para se inscrever. Então, são diversas idades. Então, nós temos hoje atletas que vão de 6 anos até 23 anos lá dentro. E o futebol, né, que também é uma das coisas que muita gente pergunta, a gente hoje tem desde o sub-11 até o sub-20, né, e jogando na Federação Paulista, né, os campeonatos. Então, vamos aguardar, né? Vou até colocar em primeira mão aqui. Opa, 20 de outubro, abrem as inscrições. E ficam até dia 9 de novembro. Então não percam isso. Rede social, Instagram lá do Centro Olímpico. E só pode se inscrever pessoas do município de São Paulo? Qualquer um pode se inscrever. Tá. Qualquer um pode se inscrever. A única coisa é que nós não temos alojamento. Tá, é isso que então, caso venha alguém de fora, o alojamento é por conta da família, né? E no futebol, você já comentou, né, que tem a Federação Paulista aí, que vocês participam das competições e tudo mais. As outras modalidades, tem alguma coisa que é via COB? Como que funciona essas outras
A maioria das nossas modalidades hoje é tudo nível paulista e brasileiro. Tudo nível Então, paulista. você pegar, por exemplo, no atletismo, nós somos campeão brasileiro sub-16, 18 e 20. O wrestling, somos campeões brasileiros aí há 3 anos. Né? Então, praticamente todas as nossas de quadra, a gente sempre busca realmente o resultado. Por isso que no Centro Olímpico nós temos um ciclo lá, né? Que a gente, pelo menos, o atleta a gente garante um ciclo de 1 ano. Para ver o desenvolvimento dele, né? Aquela coisa. Lógico que a seleção é muito importante. Então a gente faz uma seleção cheia de critérios. E aí, então você pega, vamos supor a última peneira que teve quase 7 mil inscritos, passaram 400 e pouco. Né? Tá quase uma FUVEST, né? Sim. Medicina, passaram 700 e pouco. Esse agora nós estamos pegando a mesma coisa. Dias da peneira? Esse agora nós estamos imaginando ter mais de 12 mil inscritos. E vai ser o mesmo número, mais ou menos, né? Que a gente está estimando no máximo até 500 vagas. Uau. Então, tem que estar ali acompanhando, né, as categorias todas, né, e se preparando para elas aí. E principalmente aí os pais segurar a ansiedade. Né, porque eu acho que a ansiedade às vezes atrapalha um pouco, né? Segura. A pressão exagerada acaba complicando uma oportunidade que possa ter, né? Vai chegar e aí, conseguindo, vai entrar lá no Centro Olímpico e será bem recebida. E a proporção que você comentou é mais ou menos isso, 12 mil para as 500 vagas, mais ou menos, seria algo em torno disso. A expectativa que nós estamos tendo hoje, Porque como nós reformamos o equipamento ano passado, então em maio nós fizemos as grandes reformas, o campo de futebol, trocamos gramado, aquela coisa toda, e o Centro Olímpico como um todo. E isso deu muita repercussão de mídia. Então, a notoriedade, porque é engraçado, né? Porque a gente está num bairro ali, até de classe média alta, né? No bairro de Moema, Sim. o metrô do lado, a localização, uma das localizações privilegiadas ali. Mas o trânsito ali na frente para e a maioria das pessoas que estão no carro não sabe que aquilo existe lá dentro. Então, com essa repercussão da reforma do ano passado, a gente entende que no mínimo vai dobrar as inscrições. E é isso que eu quero que cada vez mais cheguem nas pontas, né? Porque mesmo às vezes um atleta, uma criança, um jovem, ele está longe, ele está mais nas pontas, nas periferias, o Centro Olímpico oferece o Vale Transporte. Então dá para essa criança, esse jovem vir também ser um atleta aqui. Então é a busca, eu acho que todo jovem, e essa é a política pública, ele tem que fazer a peneira. Né? Se vai passar ou não vai passar outra coisa, mas toda vez que você faz, você cria uma consciência do que eu preciso melhorar. Ou não, você fala, não, esporte não é para mim, né? E aí eu vou intensificar naquele caminho que eu falei. Então vamos intensificar mais agora nos estudos, vou intensificar mais nesse lado cultural, porque cultura também, né, ajuda você a ter um entendimento do mundo aí. Então é importante estar experimentando. E já teve algum caso de um menino que foi fazer um teste para voleibol, mas ele tinha mais habilidade para basquete, no dia a dia vendo o menino treinar, o professor com um olhar diferente, mudou o moleque de esporte? Isso é algo que a gente está cada vez mais qualificando. A gente no Centro Olímpico abriu uma coordenação de desempenho e saúde. E essa ideia veio principalmente quando eu fui atleta. Porque eu venho do judô, então eu venho de uma cultura do judô, uma cultura japonesa. Sim. Que não treinava só o corpo, treinava a alma. E o pessoal replicava isso, só que isso me gerou muita lesão. Então, alguns treinos errados, hoje, com a ciência, com os estudos, sim, daria para ser feito diferente, protegendo o atleta, né? Então, a gente criou essa coordenação de desempenho, onde tem vários profissionais que se juntam com a saúde, para que cada vez mais trabalhe a preparação física do jovem, sem esquecer da saúde dele. Por quê? Lembra que a gente comentou lá atrás? Né? 99% não vai ser atleta olímpico, não vai ser o jogador famoso, não vai ser. Então eu tenho que deixar ele com saúde para ele atuar de alguma forma em algum outro lugar. Igual eu, por exemplo, eu não fui
um atleta famoso, né? Não consegui os títulos que eu gostaria, mas hoje eu estou conseguindo desempenhar uma atividade, né? E ajudar o esporte, né? Ajudar esses atletas olímpicos, né? Mas para isso tem que ter saúde. E hoje eu já tenho dificuldade para andar, tenho dificuldade. Então é uma preocupação enorme isso hoje, que a gente tem com esses jovens, é entregar para a sociedade pessoas saudáveis. A gente precisa ter. Legal. Porque o futuro dela, a gente não sabe o que vai acontecer. Cada um vai amadurecer de uma forma e vai encontrar o seu caminho. Acho que o legado é gerar oportunidades, mas não esquecer da parte humana de cada atleta ali que está participando em cada competição, né? Por isso que eles são cada vez mais avaliados, medidos. E aí, como você colocou, o que a gente faz? Nas peneiras tem esse olhar. Por exemplo, a gente está fazendo muita avaliação agora. A gente achou um rapaz que estava numa outra modalidade que salta, que é um... O que ele está fazendo? Tinha que estar no vôlei. Ele salta mais que os meninos do vôlei. Entendeu? Então, é algo que até a gente está cada vez mais começando a trabalhar com a ciência junto. É difícil quando a gente trabalha com um grande número, né? Quando você trabalha com atleta de elite, é muito mais fácil, né? Claro. Você canaliza um grande volume de investimento em poucas pessoas. A base não, você tem né, pouco investimento em um número muito grande de pessoas. Então, por isso que eu tenho que ter cada vez mais profissionais, primeiro, vocacionados, aí não tem jeito, e aí eu parabenizo todos os professores, que, lógico que ganham o seu ganha-pão com isso, mas é vocação. Porque tem dia que eu falo assim, não é todo dia que você está, né? Eu já fui professor também, não é todo dia que está legal, não é todo dia que, né? Por exemplo, ginástica, a minha sala, né? Minha sala dá de frente para ginástica e natação. E aí ginástica, eles pegam criança de 6 anos, imagina você, o pai de uma criança, um filho, uma filha de 6 anos, a menina dá uma pirueta, imagina se essa menina cai de cabeça. Então, eles estão numa tensão tão grande, porque qualquer desatenção, olhou para lá, fez alguma coisa, a menina caiu, imagina um pai hoje o que vai acontecer. Então, eles trabalham sobre tensão todos os dias, todos os dias. Uma menina, só para vocês verem hoje, com 13 anos, está chegando na sua fase adulta, que é uma das modalidades que mais, eu ponho assim, né, exige da criança muito cedo. Eu, por exemplo, eu fui ter minha consciência de atleta, começar a ter minha consciência de atleta no judô com 14 anos. Que muitos esportes começam mais ou menos aí, né? 14, 15, aí ele começa a entrar realmente para querer pro alto rendimento. Né? Mas a ginástica não, a ginástica... Então você pega uma menina de 13 anos treinando 7 horas por dia. Então uma tensão ali, então o meu carinho aí a todos os professores, aos mestres, que realmente é vocação. Lógico que a gente tem que remunerar cada vez da melhor forma possível, mas só remuneração, só você trabalhar por remuneração não faz o trabalho que esses mestres fazem. É vocação, sim. Você comentou da ginástica, para mim, óbvio, cada um respeitando cada esporte, né, em si, mas cada modalidade, mas eu acho que ginástica é impressionante, o ponto de equilíbrio, o que esses atletas acabam passando e treinando, não é à toa que é 7 horas por dia, 8 horas por dia, né, cara? Porque é fora de série o que elas e eles fazem dentro de cima de um cavalete, em cima de... dançando, né, fazendo as acrobacias. Cara, é surreal o negócio. Aí você tendo campeões, você vai trazendo mais atletas, né? Você pega a Rebeca aí, toda menininha quer ser a Rebeca Andrade, né? E aí agora eu falo, né? Que em todos os esportes vocês vão ter os bons exemplos e os maus exemplos, né? Todos os esportes. Que aí é a base, é a formação. Então a gente vai... os esportes olímpicos mais difícil, mas tem. Mas você vê o futebol que chega uma hora que parece que tem mais, né? Porque tá mais na mídia, né? Tá mais, tá todo mundo de olho, ele se torna uma pessoa notória aí, né? Olha lá o fulano, tá bebendo, olha lá o fulano, né? O que tá fazendo aqui que não tá descansando? Então, por isso que se não entender esse profissionalismo, né? Para que tá vindo, né? Realmente fica difícil hoje em dia ser um atleta
de alto rendimento, né, com toda essa exposição que na minha época, por exemplo, não tinha. Eu, por exemplo, tenho pouquíssimas imagens da minha época lutando, porque não tinha, né? máquina, não tinha o que tem foto, hoje, né? não tinha o que tem hoje, né? Hoje você vê tudo, né? Aquele gol do Maradona de mão nunca seria, né? Aí, é o que você falou, hoje a transmissão, rede social, hoje é completamente... Até as formas de você buscar patrocínio hoje está mais fácil, né? De você conseguir do que talvez antigamente do que acontecia. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre e tem modalidade também para pessoas que têm deficiência física? Como funciona também esse lado lá no Centro Olímpico? Hoje, a parte de Paralímpico está concentrada no CPB, que é lá na Imigrantes. No entanto, o plano de metas da Prefeitura colocou lá no Centro Olímpico que para o ano que vem nós tenhamos 2 modalidades paralímpicas. Então nós vamos colocar natação e nós vamos colocar atletismo. No entanto, lá nós já não é de hoje, já abrimos para associações que fazem projetos voltados ao Paralímpico. Então, nós temos uma associação lá que tem um trabalho outro belíssimo com atletas com síndrome de Down. Então, eles fazem a parte de futebol, salão, eles são campeões mundiais, né? Legal. Natação, ginástica e outros que... Aí temos atletas já paralímpicos mesmo, de competição, de atletismo, que aí já competem mesmo aí as Olimpíadas Paralímpicas. E aí fica na Imigrantes ali esse polo? Não, lá no Centro Olímpico. Lá no Centro Olímpico. Mas vocês liberam um espaço para eles? Libera o espaço, quando nossos atletas não estão usando, para eles utilizarem, que é uma coisa que eu vejo, né? O equipamento público produtivo é aquele que tem gente. E aquele que está com qualidade. Não dá para você falar assim, usa aí a quadra, você está toda esburacada. Não dá. O que a gente tem que fazer? Colocar uma quadra belíssima e colocar todo mundo fazendo esporte o dia inteiro. As atléticas universitárias utilizam muito lá o Centro Olímpico. Aí um dia uma diretora de atlética veio para mim e falou assim, podemos usar 2 horas da manhã? Eu falei, nossa, mas 2 horas? Ela falou, não é melhor que estar no bar? Aí eu falei, eu como pai, eu ia me sentir melhor ser aqui no Centro Olímpico mesmo. Você me convenceu, né? Mas depois eu acabei, né, aí já por uma questão de segurança, não pelo Centro Olímpico, o Centro Olímpico realmente a gente conseguiu formar um espaço hoje muito seguro, mas as ruas estão complicadas, né? Sim. E aí, jovens, crianças andando de madrugada por aí isso me chamou um pouco a atenção. Então, lá no Centro Olímpico a gente tenta terminar por volta de umas 11 horas. Começa às 5h30 da manhã até umas 11 horas da noite. É o horário limite que nós estamos estabelecendo lá. Mais por uma questão social que nós estamos vendo hoje em dia, mas que a segurança cada vez está sendo um papel importante aí de nós, dentro das famílias, para nós discutirmos isso, né? Porque realmente é uma coisa que aflige, né? Por isso que eu volto na questão da educação, que quanto mais estimular a educação, o esporte, a cultura, a gente vai diminuindo a longuíssimo prazo, né? Não agora, né? Mas temos que fazer alguma coisa, né? É a sociedade 5.0 que eles estão falando. A sociedade 5.0, que a gente está na Revolução 4.0. Desculpa, porque às vezes eu me sinto professor ainda. Não, né? vamos embora. Vamos. E a sociedade 5.0 é isso, a gente usar todas essas tecnologias aí, estamos falando toda hora isso, né? Inteligência artificial, é tanta tecnologia que nós temos hoje, mas usando para quê? E aí começa uma nova consciência, que olha, temos que pensar nessa sustentabilidade no meio ambiente, porque senão uma hora... E temos que pensar no bem-estar comum. Se a gente não se voltar para essa questão do bem-estar comum, chega uma hora que cada um não vai sair de casa, né? Então é algo que a sociedade ela precisa discutir. Então, lá dentro do Centro Olímpico a gente está sempre também trabalhando os atletas nesse sentido. Que eles são...
no meio de vários ali. Né? E lá dentro do Centro Olímpico, tem muitos hoje no futebol, né? Olheiro e tal. Vai muito olheiros de clubes procurar atletas. Vai. Isso faz parte do futebol. E a gente entende. Mas vai um olheiro lá procurar um moleque de atletismo. O Pinheiros vai lá para tentar levar. Tentar não, né? Ou é mais difícil? Federar o menino. Né? As modalidades olímpicas é muito mais os clubes buscando. E é nosso papel também. A gente não consegue, por exemplo, algumas modalidades, nós temos atletas de alto rendimento. Mas, por nós sermos prefeitura, nós não conseguimos ficar pagando salário. Né? Hoje nós temos alguns atletas, mas que ele mesmo tem patrocínio, bolsas, né? Então ele consegue... Ele usa mais o espaço para treinar. Nós temos o melhor equipamento, então ele é nosso atleta, porque ele soube que ali ele vai conseguir desempenhar melhor. Mas não é o nosso foco. Nosso foco é realmente dar a melhor base para ele. E ali é igual pai e mãe, vai viver. E aí os clubes assumem esse papel do alto rendimento. Então os clubes têm um maior investimento para isso, de pagar salários, e aí nas modalidades olímpicas trabalhar em cima disso. Então, as modalidades olímpicas, os clubes acabam sim, e os próprios atletas acabam fazendo peneiras também em esses clubes quando eles chegam numa fase, né, de juventude, júnior, indo já para o adulto de alto rendimento. Já competindo. O futebol nós temos uma peculiaridade do empresário. Então, o empresário ele quer realmente dar um encaminhamento para o atleta. Mas a gente lá no Centro Olímpico, a gente trabalha numa questão natural. O que tiver que acontecer, vai acontecer com o atleta. A gente não pode, uma coisa que eu enxergo, a gente não pode quebrar etapas, né? Por exemplo, na hora que você faz sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, é base. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse atleta saber treinar. É igual quando era no judô, não adianta falar assim, vamos lá, vamos lutar lá no Cazaquistão. Mas você sabe fazer o Sotogari? Não aprendi ainda. Pô, não adianta. Então, ele tem que ter todo o fundamento, ele tem que aprender primeiro todo esse fundamento, e isso tem que ter tempo. Né? Para aí sim, na hora que ele começar sub-15, sub-17, aí ele já está preparado. Ele já teve a base. Então ele sabe ouvir, né? Porque futebol hoje é isso, né? Futebol acabou aquela coisa de eu pego a bola e saio correndo, como a gente fazia antes no colégio. Sai dentro do muro e vai fazer o gol. Isso cada vez vai ser mais difícil. Não existe isso. Vai ser mais difícil. Então ele tem que saber ouvir, ele tem que saber jogar em equipe. Então isso é treinado, né? Então... Até os 14 a gente trabalha muito essa base de ter paciência, de ter calma, né? Eu faço uma analogia muito... Eu dava aula de administração, de gestão, e aí eu chegava pro pessoal, e aí, você quer ser o quê? Quero ser diretor, professor, quero ser empresário, quero ser dono do meu negócio. Eu falei, o que você vai fazer? Nada. Você vai ser dono do quê? Você não vai fazer nada. Então, né? Você nunca pensou nada? Aprende a limpar primeiro. Aprende, é assim que a gente aprendeu, né? Sim. Assim, aprende a fazer o que, entre aspas, aqueles que estão no operacional fazendo. Aí você vai enxergar o seu negócio, aí você pode ser um dono um dia. Senão não dá. Até para poder delegar, né? Para delegar. Então é a mesma coisa. Porque assim, esses atletas, na hora que tiverem sub-15, sub-17, é comum eles trafegarem por outros clubes. Né? E um técnico, quando chegar a isso, hoje ele foi bem treinado, ele sabe ouvir, ele sabe, né? Não veio cru. Então, por isso que hoje essa base é muito importante. E se preparar. Esse é o nosso papel. E se preparar justamente, como você mesmo comentou, né? Hoje talvez ele está perto dos pais, ele está treinando uma estrutura legal, mas nem sempre vai ser isso, né? Às vezes ele vai ter que ir para um outro clube, principalmente no futebol acontece muito isso. Vai morar em um alojamento com mais 4, 5 pessoas dentro do mesmo quarto. É isso aí. Então, estar preparado mentalmente para tudo isso daí antes de poder fazer uma mudança, porque senão se arrepende ou não começa a produzir o que já produzia no Centro Olímpico, como ele já estava fazendo, né? Essa força de vontade, objetivo, você tinha falado de oportunidade, né? Eu gosto de usar essa expressão que antigamente eu sempre falava, gere oportunidade, dê um passo a mais para gerar oportunidades, porque a gente falava, se não você vai perder a oportunidade. E hoje eu enxergo, ninguém perde a oportunidade. Ela passa para outro. Exato. Então se você quer... Alguém tá no rebote. Alguém vai pegar, alguém vai pegar. Aqui vai pegar, rebote. aquele que fez mais que você, que tem mais talento que você...
E tudo bem. O que não pode, e aí eu vou colocar um pouquinho da minha experiência como atleta, que eu já passei por isso, mas no final da minha carreira, graças a Deus, me libertei disso. Que não pode é ir para casa e falar, se eu tivesse feito? E se eu tivesse me esforçado mais? E se eu tivesse ouvido o meu pai, minha mãe? Se eu tivesse me entregado num treino, nem falo numa competição, sido eu lá, né? Então, eu acho que essa questão de a gente deixar tudo lá e não ter arrependimentos, porque você ter o sucesso, ele é uma questão casual, aí são N variáveis que vão estar juntos disso, né? Alguns vão falar sorte, outros vão bem encaminhados, não sei o que vai encaixar. Mas você falar assim, olha, eu fiz o que dava para eu fazer. Então, eu acho que chegar nesse ponto é o que eu acho mais importante. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? É isso. Se você não trabalhar, Acabou. você não vai ter sucesso. E o Prazo, o goleiro que jogou no Palmeiras e tudo mais, ele dá uma entrevista e ele fala que nem sempre os melhores vão chegar lá, mas o cara que é mais persistente, e ele mesmo fala, eu não era o melhor goleiro, mas também não era o pior. Eu tava ali entre os 8, eu era o quarto, talvez o quinto. Ele falou, eu vinguei e muita gente na minha época lá não vingou. Mas por quê? Porque eu continuei, eu assisti, eu escutei um não, eu passei por uma situação, eu fui jogar em outro clube com diversas dificuldades, mas não desisti, não abri mão do meu foco, do que tinha que fazer e acabei acontecendo. Eu acho que é tentar a oportunidade também e muitas vezes falar, pô, mas deu sorte aquele cara, na verdade, nem era tão talentoso. Mas na verdade teve todo esse trabalho, teve toda essa persistência que aconteceu, né? E eu sempre coloco isso, né? O melhor momento é o hoje, né? Lá atrás não foi bom, hoje tá bom. Não tá, amanhã hoje tem que ser bom. Não adianta a gente ficar... Eu vi outro dia eu estava conversando com o Rogério Sampaio, que foi diretor também do Centro Olímpico, foi diretor do Comitê Olímpico. Rogério Sampaio do judô, né? Do judô. Hoje ele é secretário de esporte de Santos. E aí o Rogério falou, sou fã do seu trabalho. Pô, aquilo me deu uma coisa tão gostosa de ouvir. Gostoso ver elogio, né? De ver uma pessoa que deu um elogio assim, e eu falei assim, olha, pô, porque eu me entreguei ali. Eu não consegui ser o que ele foi no judô, um herói nosso brasileiro, ganhar uma medalha olímpica, que aí eu vou para aquela questão que o meu sensei Sumiço Sugimoto sempre colocou, que é corpo, mente e espírito. Hoje eu estou muito mais nessa questão espiritualizada. Eu vejo que às vezes é Deus mesmo que vai colocar o dedo na cabeça, e esses atletas olímpicos, jogadores, quem seja, colocou a mão na cabeça, é você, filho, vai lá, né? Então ele conquistou algo que milhões estão sonhando com isso. Mas também na hora que ele chegou e me deu esse elogio, para mim foi minha medalha. Eu falei, olha, fiz. Lá eu não consegui fazer, mas o hoje eu consegui fazer. Aonde eu tô, nesse momento eu consegui fazer. E tá desempenhando um bom papel, né? E acabou, é isso. E aí talvez lá pra frente, que seja o hoje melhor ainda, o hoje. A gente tem que estar toda hora, não posso mais viver futuro, não posso viver passado, é o hoje. Tá fazendo o que tem que ser feito, tá pensando naquilo que você não tá fazendo, o que precisa ser feito hoje. Então, e a gente espera quem venha depois de você que continue o seu legado, né? Sim. Mas tá cheio de servidores anônimos aí, viu? É que às vezes as pessoas não têm voz, mas espero que cada vez mais elas tenham aí. E o Centro Olímpico tem parceria com empresas privadas ou não? É tudo prefeitura? Hoje praticamente o orçamento 100%, né? O prefeito tem apoiado demais o esporte aqui em São Paulo, demais. Eu tenho uma gratidão realmente com ele, que ele tem feito. E então eu posso até falar, nós da prefeitura estamos virando clube rico. Olha que loucura, né? Quando você falar que prefeitura é clube rico, nós estamos virando clube rico da prefeitura. Mas também estamos agora na busca de agregar valor. Então, marcas que querem estar com a gente, patrocinar, acreditar nesse projeto, né? Principalmente cada vez mais para agregar valor ao atleta. Então, um uniforme melhor, materiais melhores para o atleta, marcas que somem nesse desempenho com o atleta. E
né, aí alguns esportes, né, principalmente quando chega no alto rendimento, que dê uma condição melhor. E aí vem os patrocínios diretos para os atletas, né, para que ele consiga cada vez mais ter uma renda que melhore a qualidade de vida dele, porque tudo é consequência, né? Quanto mais ele comer melhor, se hidratar melhor, né, usar melhores materiais, o resultado ele aparece, né? Então, e as pessoas que hoje participam das Olimpíadas, os atletas, né, que eu falo, quando estão aqui em São Paulo, vão ao Centro Olímpico, utilizam a estrutura, treinam lá também, por conhecer a estrutura hoje, saber. Hoje mesmo, o Comitê Olímpico estava lá no Centro Olímpico com a seleção júnior de voleibol. Estava jogando lá, fazendo amistoso, a seleção júnior com o vôlei Renata, profissional. Então, eles ficaram aqui 10 dias conosco, o voleibol masculino e feminino, o handebol masculino e feminino e o rugby feminino. Que está acontecendo. Eles embarcaram hoje para o Mundial, né? Está acontecendo agora. Não, está acontecendo agora o Pan-Americano Júnior. Jogos Pan-Americanos Júnior em Assunção, Paraguai. Então, eles ficaram lá. Mas os atletas olímpicos é a casa deles, eu sempre falo, né? Hoje mesmo a Érica do vôlei estava lá fazendo umas postagens para a rede social dela. E ela até postou o corredor olímpico, minha foto tá aqui, tal, aquela coisa. Então os atletas, eles andam bastante por lá e ver os atletas é um orgulho, né, pra gente, né? Então, e aí esse corredor também, quem sabe, né? Novos atletas do Centro Olímpico, eu vejo as crianças passando, olhando, falando, minha carinha quero um dia esteja aí, né? E pelo vídeo que nós vimos aí, lá ficou um lugar instagramável, né? Ficou. Tô fazendo agora para ver se eu consigo lá virar o centro do olimpismo, para que a gente consiga abrir para a população visita. Então, ainda estou criando isso, um sistema para a gente fazer visitas monitoradas e aí receber a população, que eu quero receber as famílias, porque é muito mais fácil convencer seu filho a fazer esporte, ele vendo o esporte acontecendo ao vivo lá, né? Então, cada vez mais eu quero isso, vamos ver se a gente consegue. E quem está fazendo muito bem isso daí, eu estou querendo trazer ele aqui, é o secretário Rogério Lins. Rogério. Ele divulga bastante o esporte em geral, né? Ele é esportista. Ele é esportista. Ele está sempre divulgando tudo. Sempre. Ele todo dia falando de esporte, fazendo esporte. O Rogério realmente está sendo um gestor maravilhoso lá pra gente. Ele, o prefeito, o Ricardo Nunes. Realmente, a gente, Centro Olímpico, não pode reclamar de nada. De nada. Espero que continue, né? Vamos continuar. Vai continuar. Porque assim, nós estamos vindo hoje com pessoas que são jogadores, atletas olímpicos que a gente não conhecia. Pega o Hugo Calderano, o rapaz lá da marcha atlética. O que você falou? A Olimpíada só olhava o vôlei e o futebol. E lá tem tênis de mesa. E hoje, de repente, vai um monte de gente querendo jogar tênis de mesa, né? Lá nós abrimos. A pena que uma modalidade que nós vamos tirar, infelizmente, porque lá nós temos que ter só modalidades olímpicas, pelo objeto do contrato, é o break. Que o nosso professor... Mas o break não está na Olimpíada? Tá, mas saiu, né? Ah, tá. Isso é uma pena, porque nós temos uma turma maravilhosa, os professores maravilhosos. Eu realmente estou com uma dó no... Mas não pode entrar como cultura, já que é uma dança? É algo que a gente está tentando ver se com lei de incentivo, alguma coisa para manter. Para deixar, né? Porque são pessoas maravilhosas ali. Infelizmente, não caiu no gosto do povo, né? Na Olimpíada, né? Sim. O skate, o surf, tomaram muito bem recebido, né? Eu acreditava que o break também seria, mas não teve essa visibilidade como teve essas outras modalidades. E aí em Los Angeles, que é a próxima Olimpíada em 2028, não fará parte. E aí, para a modalidade ela fazer parte, ela tem que participar pelo menos de 3 Olimpíadas. Então, uma pena. Eu acho que aí que entra o ponto que eu falo do... No futebol nós temos diversos ídolos, no vôlei também nós temos ali os conhecidos, e talvez por isso que vai tornando esses esportes. O basquete já foi até muito mais forte de nome do que é hoje, né? Perdeu muita força no basquete,
E aí eu acho que sempre quando a gente teve muita referência nessas outras modalidades, Ayrton Senna na Fórmula 1, aí você tinha o Guga no tênis, e você tinha outros em diversos esportes. No judô acho que teve vários, chegou um momento que teve vários pessoas conhecidas e que falavam assim, esse cara vai ganhar, e você parava, né? O brasileiro parava para assistir. Isso foi se perdendo, ou talvez a própria mídia talvez não divulga tanto esse tipo de situação, que talvez vai acontecendo o que aconteceu com o break, né? Acaba não tendo uma pessoa que você levante essa bandeira, favorito, né? para levantar a bandeira e ganhar uma medalha, né? Que é o favorito para ganhar medalha naquela competição. A ginástica, por exemplo, ela faz o sucesso que faz, não só de agora também, mas há muito tempo, porque nós vemos... Desde a época da Daiane de Santos. Desde a época da Daiane de Santos, porque nós vemos tendo bons ginastas desde esse período, seja feminino ou no masculino, né? Sim. Eu acho que talvez carece um pouco mais disso para que a fadinha veio com tudo, né, no skate, né? Então, um carisma e tudo mais fez com que explodisse o skate, né, na modalidade. E como você colocou a fadinha aí, a gente tem tantos talentos por aí, né? Tem muitos. Precisa ter esse olhar, precisa ter esse olhar. E as famílias investirem, né? De novo, como eu falei, acreditar que se o esporte não virar profissão para ele, vai ajudar no processo. É o que eu falo, o esporte hoje traz paz para a família. Se o esporte consegue fazer com que a mãe... Eu tive agora, acabei de lembrar agora, uma mãe veio falar comigo, Maeda, minha filha está fazendo ginástica, só que tem meus 2 filhos, tem um de 12, um de 15, e eles não conseguiram passar nas peneiras, mas eu tenho que trazer eles aqui por causa da minha filha. Não tem alguma coisa aí para ele fazer? Porque aí às vezes eles ficam andando por aí, mas eu tô vendo com uma companhia já, e a mãe aflita, né? Aí eu falei, dá, o wrestling dá. É luta, nós temos lá o professor mais ou menos nessa idade. Vai depender deles, mas porque não, aquele negócio, principalmente luta para criança não é tão legal, né? É igual eu, por exemplo, você falar, judô no início era gostoso? Não, pô, o cara te jogar lá, você caía. Caía, batia, falei, não, voltar todo ralado para casa, falei, nossa. Mas lá eu já tinha consciência, que o meu pai, por exemplo, comprou o kimono, que o meu pai, por exemplo, se esforçou para aquilo acontecer. Então é essa consciência que eu acho que é bacana de a gente ir trabalhando, e eu fico muito contente quando eu vejo pais aí ali, sabe, vindo na minha sala, e ela vem de um jeito tão humilde, né, de falar assim, não quero te incomodar, né? Incomodar do quê? Tô aqui para isso, né? Mas preocupado com os filhos. Acho que a gente tem, nessa evolução do mundo, muitas coisas que eram do passado, e eu falo muito disso, a gente tem que saber trabalhar com a diversidade e saber trabalhar com novas gerações, e esse impacto de gerações. E aí, quando a gente vê isso, né, você vê que coisas do passado já não cabem mais. É a mesma coisa, eu tive que demitir professores que querem ter a mesma rigidez que tinha na década de 80. Meu sensei me dava taquarada na perna. Hoje não existe isso. Então, tem coisas do passado que não funcionam mais hoje. Mas tem coisas do passado que nunca perderam seu valor, e a gente tem que resgatar isso. E isso é a família, é a preocupação dos pais com seus filhos. Eu sempre, pai e mãe que não participa com os filhos, e aí voltando para o futebol, quando a gente fala do futebol, que está preocupado só em, o filho ser milionário, está errado. Tem que se preocupar de o filho ter uma boa formação. O milionário vai ser uma consequência. Se ele tiver uma boa formação, pode ter certeza que esse dinheiro vai ser bem utilizado com a sua família. Né? Senão, problemas a gente vê que está acontecendo. Então, cada vez mais, isso é uma coisa que eu ainda quero voltar, quero ver o passado voltando. Os pais vivenciando e preocupados com essa formação. Uma outra pergunta. Lá tem um basquete. O basquete é o dia inteiro, porque de repente a criança estuda de manhã e quer treinar à tarde. Ou são horários diferentes? As modalidades... Dei o basquete como exemplo, né? Sim, as modalidades sempre estão no contraturno. Tá. A maioria das modalidades está sendo praticada à tarde, pro começo da noite ou à noite. Por causa das escolas que a maioria dos alunos estudam de manhã. Mas nós temos atletas que, principalmente menores,
que fazem de manhã e estudam à tarde, né? Quanto mais ele vai crescendo, aí a gente precisa de uma quantidade de treino maior. Aí alguns treinam à noite. Aí ele acaba fazendo 2 treinos. Parte física e parte técnica, tática. Então, hoje o basquete, né, nós temos, por exemplo, o 3x3 que treina de manhã. Isso já por uma questão de quadra, né, nós temos uma quadra de basquete. Então, o 3x3 nós começamos com o sub-15, vamos até o profissional. Nós fomos vice-campeão na Liga Profissional de Basquete 3x3. E o basquete 5x5 tradicional, nós temos lá o sub-14, 15, 16. E olha que engraçado, no Centro Olímpico, desde quando eu estou lá, que já estou há 4 anos, o basquete foi uma modalidade difícil, sabia? Aí adivinha por que o basquete... Hoje que nós estamos conseguindo ganhar jogos. Sabe por quê? Por quê? Não se forma mais professor. Sério? O atleta não quer ser professor de basquete. Profissionais de educação física. E isso, se um dia vocês forem lá no corredor olímpico, vocês vão enxergar. Vocês vão ver, claro que vocês entram em 1920, começa a ver basquete, medalhas. Sumiu o basquete. Não tem mais basquete. Não tem mais basquete. Por que hoje? Porque hoje os atletas que fazem basquete, as pessoas envolvidas no basquete, não estão se dedicando para formar novos atletas. Então agora sim nós conseguimos professores lá que estão se dedicando, aí vem a vocação de novo, porque não tem como. O esporte não dá para ser igual quando eu trabalhava num banco, né? Num banco eu até brincava, isso daí foi em 2002, eu brincava, olha lá pessoas que não gostam de trabalhar, não gostam do que fazem, porque isso era em 2002, era o ponto eletrônico, e aí eles podiam bater o ponto eletrônico, né, às 17 horas, 17h45 começava a fazer fila para bater ponto eletrônico, fila! Ou seja, pessoas que não aguentavam mais estar lá dentro. Né? O cara quer passar o ponto e sair correndo, embora da casa, graças a Deus, acabou. Né? E isso em qualquer profissão, estou brincando nessa questão, mas você tem que estar dentro de uma profissão onde você quer voltar no outro dia. Te dá prazer, né? Você não está preocupado que horas, fiquei mais meia hora, não sei o quê, não tem que estar nisso. Você tem que fazer o que tinha que ser feito. Se naquela hora era para parar o treino porque eu preciso conversar com esses garotos, que eu preciso educar agora, eu vou parar. Então não dá para pensar nisso, né? Que é diferente quando você vai eu dava aula em faculdade, 50 minutos de aula, próximo, já está chegando próximo. Pô. Né? Então, hoje eu gosto muito dessa dinâmica, você tem que fazer o que é necessário ser feito. E essas crianças que ficam lá, tipo... treina de manhã, vai pra escola, volta pra treinar à noite. Ou treina à tarde e vai treinar à noite. Eles têm lanche, tem tudo, toda... Teve uma época que tinha refeição lá. Só que hoje refeição tá cada vez mais difícil, né? Trabalhar com refeição. E aí a gente adotou, desde quando já tava os lanches, mas agora eu venho trabalhando cada vez mais nisso. De ter um lanche equilibrado que tenha toda a questão calórica necessária para os treinamentos. Então, todos eles têm lanche, né? E aqueles que ficam mais de uma jornada lá repete o lanche de novo. E muitos deles também trazem a parte da marmita de casa, né? Quando são atletas maiores, porque só o lanche às vezes não consegue. E aí nós temos copa, com micro-ondas, com tudo, então ele faz a alimentação dele. Lá nós temos uma equipe multifacetada, então acompanhada por psicólogo, nutricionista. Então a própria nutricionista, vamos pegar, por exemplo, você falou do basquete, o meu treino de basquete acaba 9 horas. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma suplementação antes do treino, acaba o treino e eles jantam. Então, aí... O pessoal tem uma janta. Aí eles mesmo eles levam para já comer, ou eles vão comer em casa. Tá. Aí existem essas duas possibilidades, mas o lanche eles têm. Né? Então, o lanche até uma das coisas que eu coloquei, falei com a nutricionista, podia colocar, é polenguinho.
Adorava polenguinho, eu coloquei lá uns polenguinhos. E coloquei um chocolatinho também, que ninguém é de ferro, né? Importante. Às vezes eu fico pensando, né? Hoje em dia, todo mundo é pão com ovo, pão com ovo. Na nossa época, se comia tudo, né? Também, eu acho que um equilíbrio, eu acho que tem que ter. E o equilíbrio se traz através da cabeça. Você tem que estar bem. É a mesma coisa que eu falo para todos aqueles que começam a atividade física. Não adianta você, por exemplo, estar na academia e se martirizando com aquilo. Ah, não aguento essa academia. Então, você está fazendo. Então, calma, vamos procurar uma outra atividade que te dá prazer. Porque senão essa academia não vai te trazer tantos hormônios ruins que não vai te fazer bem. Então, você começar, e aí que é o autoconhecimento, você começar a se conhecer o que é bom para você é o mais importante. Que é isso que eu acho que é essa sabedoria que vai te trazer o bem-estar e saúde. Maeda, pegando aí, estamos entrando na reta final, mas aproveitando que teve aí o título da Seleção Brasileira Feminina aí recentemente, quantas jogadoras, atletas passaram ali pelo Centro Olímpico que estavam nessa seleção? O futebol feminino tem uma história lá dentro, né? Eu quando cheguei já fui estudar a história do Centro Olímpico. O Arthur Elias foi treinador nosso lá, hoje fazendo esse trabalho belíssimo, estava indo com a seleção, né? Chegar a um vice-campeonato, né? Olímpico. E nessa última Olimpíada, 7 meninas que estavam em campo começaram a sua base no Centro Olímpico. Então, isso é uma coisa de muito orgulho, né? Que nós estamos fazendo e continuando esse trabalho. E até uma coisa que você falou, não desistir. Eu tenho meninas que estão lá hoje que fizeram 5 peneiras, 6 peneiras. Né? Entraram depois de 5. Que às vezes até os técnicos às vezes até ficam, né? Ah, tá na hora de a gente procurar, porque às vezes sempre vem as mesmas. Você tem que avaliar. Lógico que cada vez mais ampliar a informação é importantíssimo. Vai lá nas escolas, fala lá, vai indo, fala para as lideranças, fala para as comunidades, vai soltando. Mas se aquela pessoa ela foi reprovada, não quer dizer que na outra ela não pode, pode ser que ela aprendeu. Pode ser que ela fez aquilo que desenvolveu, né? Estava num dia bom. Escutou o feedback, foi lá e Acabou, desenvolveu, evoluiu. Então, todo ano não tem isso, né? Ah, você já fez a peneira, você não volta. Todo ano nós vamos ter gente repetindo, e que bom, né? Que é aquilo que a gente falou hoje é importante. Lá atrás, né? E a gente tem um monte de exemplo na história que mostra isso. Né? O próprio Cafu fez 9, né? Então, Aí eu acho que aí serve também para todos os atletas do futebol feminino que procurem cada vez mais, que saibam que lá é um centro de referência, e que dali saíram muitas meninas hoje que estão na seleção brasileira, e que incentivem, procurem e vão até lá, porque também é um pedido, né? A gente sabe que o futebol feminino caminha a passos lentos, né? Não na velocidade como deveria. O Sub-17 nosso acabou de jogar o brasileiro. As meninas foram pro Amazonas, as meninas foram pro Maceió. Quem tá viajando todo dia? Quem tá pegando avião? Não é todo mundo hoje no Brasil que tá fazendo isso. Tudo é custeado pelo Centro Olímpico. Tudo custeado. Uns são custeados, às vezes, pelas confederações, outros pelo CBC, Comitê dos Clubes, mas vamos pegar em 98% é tudo prefeitura. Tudo prefeitura. Você vai ter atletas hoje, principalmente aqueles que estão indo para o alto rendimento a partir dos 15 anos. A primeira viagem de avião deles foi no Centro Olímpico. Foi no Centro Olímpico. Então, essas passagens todas são custeadas. Eu tive agora o judô, quando eu cheguei lá, tinha 23 atletas, a gente está com 110, é um projeto que eu estou fazendo a longo prazo. Hoje nós temos um menino lá, o Paulo Henrique, que ficou entre os 3 do Brasil e conquistou vaga para o circuito europeu. Foi para a Alemanha, R$17 mil tudo pago. Nem eu fui para a Alemanha, viu? Que legal. Mas a gente fica contente disso, fica contente. Tá vendo que tá dando resultado, né? Quando a gente vê, por exemplo, que a gente está conseguindo, né, fazer com que esses jovens, essas crianças se desenvolvam, né? Porque é eles que vão brilhar lá fora e vão mostrar que a gente não é só aquele livrinho de geografia, né, que fala Amazônia, né? Não, a gente
Se Tem você muita não, coisa Se você que não nem- conseguir formar um atleta, você está formando um bom cidadão, uma boa pessoa. Então essa parte desses custos aí, todos estão... Então a gente fica muito feliz aí de poder estar ajudando. E né, vocês como pais aí também sabem, né? Que orgulho que é ver um filho, né? Sim, Vestido sem a dúvida. uniforme, indo para o aeroporto. Ah, sim. Tem a dúvida. É um orgulho, é um orgulho. E um dia ainda vestir a camisa da seleção, né? É muito... Eu gostaria que o futebol voltasse um pouco nisso. Eu gostaria. Só tem a paixão. Perdeu um pouco, né? Ainda é uma crítica que eu faço. Por exemplo, como é que nós que, né, temos aí 5 títulos, né? São 5, 6 títulos. Nós somos penta. 5 são pena. 5 títulos e não conseguir uma classificação para a Olimpíada é feio. Não gosto dessa diferença, né? O futebol talvez ficou muito mais comercial e comercializável de dinheiro do que propriamente talvez... preocupado em grandes times, camisa lá fora. Acho que tem que ter um pouquinho do brilho de ter a vontade de representar seu país, né? Acho que tem que ter. Então eu espero ainda que a gente consiga, de alguma forma, resgatar isso, de ter pessoas que querem realmente vestir a camisa da seleção, não só para se divulgar, mas porque é uma nossa pátria, né? Então eu acho importante isso. E aí, Tonico, agora chegou o seu momento de brilhar? Resenha dos Crias fala de futebol, né? Tá. Eu quero que você monte sua seleção de todos os tempos, do goleiro até o centroavante. Ixi, será que consigo? Não sou muito bom de futebol, não, hein? Consegue. Olha, na minha época, eu vou falar pra você. Um goleiro que eu gostei muito, que foi muito justiçado, né? Porque Brasil e Itália, né? Jorge Pérez, não é isso? Valdir Pérez. Valdir Pérez. Valdir Pérez. Muito baixinho, né? Para os padrões de hoje. De hoje. E aquela época, acho que se a gente fizesse 10 gols, ele fazia 11. Então, Não era pra ser, né? não era para ser. Mas eu coloco ele porque não deve ter sido fácil o que ele passou, né? Caiu muito nas costas dele, isso daí. E então eu vejo um zagueiro que eu vi jogar, que eu gostava muito do Oscar. Meu pai era São Paulino, fanático pelo Oscar. Então vou colocar. Um zagueiro. Era fanático por Oscar, bom Ari zagueiro. Pereira, aquelas coisas todas. Tempos bons. O volante, o Zé Roberto Volante? É Alberto. Zé Roberto, o craque. Sempre eu gostei também Determinado até hoje. de ver jogando. Vamos pegar um meio de campo. O que eu vou pegar de meio de campo? Acho que Zico, né? Zico. Acho que não tem outro para falar no meio de campo. Como atleta, como pessoa, né? Acho que o último atacante que nós tivemos, Ronaldo. Faltou uma Copa pro Zico, né? O Zico. Então, essa é 82, né? 82. 82, essa que ele perdeu foi Ó, eu falo pra você. No esporte, teve alguns momentos que eu vi minha família chorando. Essa Copa de 82 e quando o Senna faleceu. Foram os 2 momentos que ficou marcado na minha cabeça, que era que a Copa, porque tava tão bonito, né? E o Senna, porque era o dia da família. O esporte era o único dia que o esporte unia todo mundo. Tinha churrasco em casa, quando o Senna... Sabe aquela coisa? Cara, era um evento. O Senna parava, era né? um evento. O Senna parava. Sabe quem eu gostava de lateral esquerdo? O Éder, que também é dessa daí. Sim. Direito, o Cafu, né? Cafu. Isso. Cafu, pra mim tá bom. Acho que só esse aí, acho que... A gente esteve com o Moraci Santana gravando aqui. E o Moraci Santana teve em algumas Copas e ele esteve na de 82 e 86. Tá. E ele fala que a derrota para a Itália foi uma derrota mais triste que teve, que a seleção italiana, inclusive, já tinham feito check-out do hotel, estavam com as roupas para ir embora, estavam tudo com as malas no ônibus porque sabiam que iam perder para o Brasil naquele dia. E aí, nem os italianos falavam assim, cara, eu não acredito que a gente passou, que a gente se classificou. Foi mais ou menos nesse sentido. Então, Sócrates, Falcão. Nossa, só esqueci do Sócrates, meu Deus do céu. Não. é que aquela época, né?
É que a época para trás era muito difícil, né? Aí é uma coisa de ver, né? Essa evolução do esporte também. Você vê que antigamente uma pessoa, igual Sócrates, né? Quando a gente fala Sócrates e aí, e a gente vê que, por exemplo, um craque totalmente, né? Mas que não tinha uma vida de atleta. E o outro, né? Não tinha esse dom que o irmão tinha, Sócrates, né? Mas tinha uma vida de atleta. Exato. Então é essa a discussão. Só que nessa evolução do esporte, hoje, você não consegue ser só craque. Você tem que ter a vida de atleta. E a vida de atleta é muita negação. É muita, muita, muita. Eu acho que hoje no futebol, a pessoa que mais representa isso é o Cristiano Ronaldo. Sim. É um exemplo, né? É o exemplo. Eu acho que a gente tá faltando um pouquinho desse perfil hoje no nosso futebol. Esse foco em geral, né? De levar uma coisa de bons exemplos, passar bons exemplos, né? Então, eu fico muito, muito contente quando eu vejo, né, aquela ação que ele colocou, tava um refrigerante, ele tirou, né? Porque uma das coisas que eu sempre falo, para nossa homeostase, né? A gente está num mundo que cada vez mais você vai ser estimulado aos desejos e às vontades. Não a necessidade. Por exemplo, para matar sua sede, para sua homeostase, para seu corpo funcionar, você só precisa de uma coisa, que é a água. Agora você vai no mercado hoje em dia, vai ter um corredor inteiro estimulando para você, falando que vai matar sua sede, vai melhorar, vai fazer você um super-homem, que não é água. Então, a gente tem que colocar muito isso na cabeça, principalmente para os nossos crianças e nossos jovens. O que é necessário para eles, primeiro, para depois você querer matar vontades e desejos. Hoje, o que eu enxergo muito nessa juventude, elas estão colocando o desejo e as vontades antes das necessidades. E se a gente não tiver, principalmente, entendendo o que é necessário, essas crianças, esses jovens, quando não têm o desejo, sofrem muito, né? E às vezes vão buscar por outros meios para tentar alcançar isso. Exatamente. Isso não funciona. Tudo tem seu tempo. Então, por isso que eu vejo que de novo a importância de a gente estar com essa base familiar aí e vendo o que é necessário ser feito. Que bela entrevista. Muito bom, muito obrigado. Obrigado por dispor do seu tempo. Nós agradecemos. Seu tempo Nada, feliz de estar aqui. E como a gente sabe, pode divulgar aí os canais da Centro Olímpico, por favor. O Centro Olímpico é @centro.olímpico. Não esqueçam, 20 de outubro, grande super peneira, vai até 9 de novembro. Hein? Inédito não aqui, perde, exclusividade aqui. Tá? Aí lá pro dia 17 a gente vai informar o dia, local, horário que seus filhos têm que ir, né? Então, mas dia 20 de outubro, aguardem que a hora do seu filho vai chegar. Tá? Então, e também se quiserem me acompanhar, né? Tá lá o meu Instagram também, Professor Maeda, podem me passar o que vocês tiverem de dúvida, quiserem desenvolver mais algum tema. Não estou mais na academia dando aula, mas adoro desenvolver algo que eu possa construir junto aí com a sociedade. Obrigado. Maeda, muito obrigado. Não, obrigado, viu? Obrigado, Maeda. Obrigado. Obrigado, pessoal. Ótimo programa, hein? Obrigado, valeu. Muito bom. Bom, isso aí.